Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Aqui estamos, meu Deus, essa noite para aprender um pouco mais da Tua Palavra, para falar de algo, meu Deus, muito importante, interessante para a vida de cada um de nós. E nós queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, as nossas vidas, o nosso entendimento, que haja a manifestação do poder do Espírito Santo, para que Ele venha falar e ministrar aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, ó Deus. Age poderosamente nas nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, que a presença do Teu poder, do Teu Espírito, esteja na vida de cada um de nós. Recebe, meu Pai, nosso louvor, a nossa adoração. Fazemos assim, Pai, esta oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Amém. Estão me ouvindo ou não? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos falado um pouquinho e temos visto e ouvido alguém falar sobre o texto de Romano, como a irmã Maria Otília falou no sábado passado, a respeito de um tema muito palpitante, que é o tema sobre o pecado. E muitas vezes, nós mesmo, como pastores de igreja, quando pregamos a palavra, falamos muito pouco desse tema, dessa palavra, porque é uma palavra que realmente nos faz diminuir, nos faz realmente se afastar da palavra de Deus, que é esta palavra pecado. Se nós olharmos lá para o começo da Bíblia, na criação do primeiro casal de Adão e Eva, nós vemos que através das suas desobediências ou da sua desobediência, entrou o pecado e se estendeu até nós hoje. E por isso que a Bíblia lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Então, essa palavra, irmãos, o pecado, ela tem trazido nas nossas vidas muito desconforto quando assim nós fazemos prática do pecado ou ele faz parte da nossa vida. Então é uma das coisas, irmãos, que nós, como crentes em Cristo, estudiosos da palavra de Deus, que lemos a palavra de Deus, nós precisamos fazer de tudo para ter uma vida de santidade, para que o pecado não faça parte da nossa vida, e que o pecado da nossa vida, se ele vier a acontecer, seja um acidente. Que nós não tenhamos prazer no pecado. E se nós quisermos realmente ter uma igreja viva, uma igreja próspera, uma igreja verdadeira, como está lá praticamente em Marcos capítulo 16, versículo 15, nós precisamos andar com novidade de vida, ou seja, nós precisamos desvincular dessa palavra que se chama pecado. Então, quando nós lemos o texto aqui do apóstolo Paulo, aqui em Romanos, como o pastor Luiz Emílio leu, em Romanos capítulo 7, ele vai falar até o versículo 25, o próprio apóstolo Paulo teve uma experiência viva com Cristo, né? Naquela caminhada no caminho de Jerusalém a Damasco, ele também teve as suas dificuldades. Ele lutou, né, para ter uma vida de santidade. Mas mesmo assim, ele não teve uma vida praticamente assim, vamos dizer, né, como a de Jesus Cristo. Embora o apóstolo Paulo é um apóstolo que dá água na nossa boca de ver o que aquele homem fez nas mãos de Deus. Era um homem íntegro. Era um homem que chegou a dizer praticamente no versículo 19, pois não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero, isso pratico. Então é o apóstolo Paulo falando isso, irmãos. Não é uma pessoa qualquer, vamos falar assim. É uma pessoa que tinha praticamente uma comunhão com Deus. Tinha uma experiência com Deus. O apóstolo Paulo, num determinado momento, né? Vocês sabem da história, ele ressuscitou aquele homem que estava lá ouvindo o discurso dele, passou, né? Altas horas da noite, deu sono, aquele homem caiu da janela e praticamente caiu ali morto. E ele foi lá e ressuscitou aquele homem. E assim, na andança de Paulo, ele operou, em nome de Jesus, muitos milagres. Mas ele não estava praticamente isento também desse pecado. Mas ele chega então a declarar, né, que o bem, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso pratico. Então, o conflito do pecado, irmãos, da lição de hoje, é uma das coisas que tem invadido muitos corações, tem invadido praticamente a igreja, e com isso tem trazido consequências na vida de muita gente. Então, se eu, por exemplo, fosse encerrar hoje a lição aqui, né, eu vou falar um pouquinho mais de algumas coisas aqui da lição, mas nós temos, irmãos, que investir praticamente de tudo na nossa vida, para que a nossa vida fosse desvinculada dessa palavra chamada pecado. Assim como muitas pessoas investem no filho, na faculdade, no estudo, porque acha que a maior herança que um pai e uma mãe pode deixar para um filho é o investimento do estudo na vida do filho e da filha. Com relação à nossa vida de santidade, irmãos, nós precisaríamos, na verdade, investir de todas as formas na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, para ter uma vida de santidade, uma vida que realmente viesse agradar ao Senhor. Porque uma vida de santidade, irmãos, ela custa um preço muito alto. E as pessoas muitas vezes não estão dispostos ou dispostas a pagar esse preço para ter uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, uma vida separada. Porque somente, irmãos, nós buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, desvinculando disso, daquilo que não agrada a Deus, que nós vamos chegar ao momento da santidade. A santidade na vida de um homem e de uma mulher é um processo, irmão, é um caminhar, né? É horas de estudo, é horas de oração, de orações, né? Não é aquele momento de 5 minutos, né? Que muitas vezes a gente faz na hora da comida, na hora do almoço, na hora da janta, na hora da refeição. Então é um tempo que você tem que levar diante de Deus, colocar praticamente a sua vida, a sua família, quem quer que seja, a igreja, em oração. E somente assim, irmãos, nós vamos realmente a ter uma vida de santidade que agrade a Deus. Então, esse texto de Romanos aqui, irmãos, Romanos capítulo 7, do 7 ao 25, a gente vê que Paulo, ele enfrenta as dificuldades. Esse texto aqui de Romanos 7, do 7 ao 25, irmãos, eu encontrei nesse texto aqui, nesses versículos, 14 vezes a palavra pecado. Olha como Paulo fala a respeito do pecado nesse texto da palavra de Deus. Então, ele dá praticamente uma grande importância para esse tipo
de coisa na vida do crente. E a igreja, irmãos, ela só vai praticamente caminhar bem se cada um fizer a sua parte, né? A começar lá de cima, né? A começar da nossa vida, pastor, e vai descendo, né? Porque não começa de baixo para cima, começa de cima para baixo. O exemplo tem que vir de cima para baixo. Eu tenho falado muitas vezes assim, que o presidente da República, o ministro, por mais inteligente ou cargo que ele ocupa, ele não é modelo para mim. Muitos que estão aí no poder não é exemplo para mim. Então nós precisamos tomar cuidado também quando nós, né, pregamos a palavra de Deus, quando a gente faz um pacto, uma aliança com Deus, de viver essa vida de santidade, desvincular do pecado, é algo muito sério, irmãos. E Deus vai honrar aquele que realmente promete, aquele que faz essa aliança, esse pacto com Deus, e viva realmente dessa forma, como a palavra de Deus nos ensina. Para isso, precisa muitas vezes gastar um tempo, né? Porque as coisas, irmãos, uma vida de santidade, desvinculada do pecado, muitas vezes ela não vem assim, ó, no piscar de olhos. Você precisa ser trabalhado, né? Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos a cada dia viver realmente em conformidade com a palavra de Deus, para que assim a nossa vida esteja agradando a Deus. Ou seja, quando a minha vida está no altar de Deus, com certeza eu estarei agradando a Deus. E aqui, irmãos, esse texto da palavra de Deus, quando o pastor Luiz Emílio começou a ler aqui, no primeiro versículo 7, Romanos 7, versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse. Não cobiçarás. E vai por aí, né? Vai um monte de pecado aí. Cobiçarás, mentira, falso testemunho, uma série de coisas, né? Então, a lei, irmãos, ela é muito importante para nós. Porque a lei é que vai nos apontar se eu estou fazendo uma coisa certa ou se eu estou fazendo uma coisa errada. É através da lei, é que ele está dizendo aqui, olha, a concupiscência que fala nesse versículo, irmãos, são desejos desenfreados, carnais, que a pessoa tem, que a pessoa passa a ter, que a pessoa vive esse tipo de coisa, de pecado. Então, para nós, como o apóstolo Paulo fala aqui, o que é que vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado? É através da lei. Eu não estou falando que a lei salva, mas ela aponta a direção certa que eu devo caminhar, né? Então ele está dizendo aqui, se não fosse através da lei, né, ele não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse. Então nós precisamos compreender e entender que a lei, irmãos, nos auxilia, mostrando o que é verdade e o que não é, né? Se o apóstolo Paulo está afirmando isso, está dizendo isso, quanto mais nós, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Então, quando nós, por exemplo, espero em Deus que, eu estou usando esse termo, quando nós estamos no pecado, né, gera um monte de pecado na nossa vida. Todo tipo de pecado, né? Então, nós precisamos conhecer verdadeiramente, segundo a palavra de Deus, o que agrada a Deus e o que não agrada. E aquilo que não agrada a Deus, nós precisamos riscar da nossa agenda. Nós precisamos tirar, extirpar da nossa vida. E temos que
viver dia após dia, irmãos, clamando a Deus. Porque, irmãos, se a gente for analisar o que nós estamos passando, já há um ano, eu chego à seguinte conclusão. Qual é o poder que nós temos? Qual é o poder que nós tínhamos? Quem somos nós? O que é que o homem é capaz? A única coisa, irmãos, que o homem é capaz e que pode fazer alguma coisa benéfica é se ele ou se ela estiver verdadeiramente nas mãos de Deus. Ser comandado por Deus. Aí esse homem, essa mulher, pode ser alguma coisa na vida se estiver dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque nós não temos poder nenhum, irmãos. É aquilo que Jesus falou, todo poder foi me dado no céu e na terra. Mas eu e você, que poder que nós temos? E se temos, é porque nós estamos nas mãos de Deus verdadeiramente. Né? Porque nós precisamos, irmãos, ter a autoridade de Deus para orar por um doente, por um enfermo, para a libertação de uma pessoa que tem um espírito maligno, por aquela pessoa que está desnorteada, está desempregada. Nós precisamos, como servo do Senhor, como ministro da palavra de Deus, precisamos, ou pelo menos estar com as nossas mãos limpas e com o nosso coração limpo. Quando assim fizermos, né, dessa forma, e Deus ouve, Deus responde a nossa oração, senão nós estamos em comunhão com Deus. Irmãos, tem aqui também nessa lição uma pesquisa bíblica que ele fala para nós compararmos o texto de Romano com Gálatas. Paulo faz praticamente essa comparação de Gálatas capítulo 4, versículos 6, 7, com Romanos capítulo 8, versículo 14, 15, 17. Porque há muitas coisas que nós lemos ali em Gálatas capítulo 4, irmãos. Muitas coisas se repetem também em Romanos capítulo 8. E o que ele fala aqui que pode ser uma extensão do livro de Gálatas com relação ao livro de Romanos. Mas depois, se os irmãos quiserem ler, eu só vou dar referência, viu, irmãos? Porque senão não vamos prolongar muito. Gálatas capítulo 4, versículo 6, 7. E Romanos capítulo 8, versículo 14, 15, 17. Depois os irmãos podem ler aí no seu habitat. Irmãos, eu já vou aqui praticamente para o final, quando a lição fala assim, olha, observando o texto. O que é isso? Observando o texto é observar aquilo que você leu, né? Aquilo que você leu, aquilo que você aprendeu. Então ele fala aqui, observando o texto. Ele fala, leia com atenção Romanos capítulo 7, do 7 ao 25, e ali você vai encontrar praticamente quantas vezes aparece a palavra pecado. Eu já disse aqui no começo que eu achei 14 vezes. De Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 25, eu achei 14 vezes a palavra pecado. Não é pouco não, irmãos. Essa palavra, na verdade, ela está em evidência, né? Nos dias de hoje, na vida de muita gente. E ele fala aqui também, irmãos, observando o texto, que expressão aparece tanto no versículo 8 quanto no versículo 11 de Romanos, capítulo 7. Quantas vezes? Que expressão
aparece tanto no versículo 8 quanto no versículo 11. Mandamento, eu coloquei mandamento e pecado. Aparece várias vezes nesses dois versículos da palavra de Deus. Ele diz também aqui, irmãos, observando o texto, em que lugares aparece a palavra quero e a expressão não quero. Então, essa palavra quero e não quero é o que o apóstolo Paulo fala. Né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. Né? Então, nós estamos vendo que, na verdade, se ele está dizendo isto, quanto mais a mim, às vezes a você, mas a Bíblia diz, irmãos, que o profeta Elias, ele estava sujeito às mesmas paixões que nós hoje. Então, se Paulo tinha uma vida de santidade, eu também posso ter hoje. Vocês acham que eu, nas minhas orações, por exemplo, também na madrugada, eu não oro a Deus para que Deus me revista de poder? Para quando eu orar, por exemplo, por alguém que está necessitado e aquilo acontecer na vida dele ou na vida dela? E eu falo na minha oração. Se o Senhor deu poder para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro e outros tantos da palavra de Deus, por que não pode me dar? Por que não pode? Pode, uai. Se eles tiveram esse poder, não era porque eles eram melhor do que nós, porque eles tinham uma vida de santidade na presença do Senhor. E se eu não tenho essa vida de santidade, eu não vou ter revestimento de poder que eles tiveram. Mas se eu tiver, né, na presença de Deus, não tiver uma vida de pecado, uma vida de santidade, com certeza, Deus poderá estar me revestindo de poder. Na pregação, na oração, né? Intercedendo por alguém, né? Então, não é porque aqueles homens tiveram e nós não podemos ter hoje. A única diferença nossa para eles é que eles pagaram um preço, até mesmo com a morte. E graças a Deus nós não estamos chegando a esse ponto, né? De ser praticamente executado por pregar a palavra de Deus. Eles pagaram com a sua própria vida, muitos deles, né? O próprio Paulo foi decapitado lá em Roma, na época do imperador Nero. Né? Isaías, o profeta Isaías, que foi cerrado no meio. Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo e vai por aí afora. Né? Homens que pagaram com a sua própria vida porque pregava um evangelho verdadeiro, pregava a verdade. Então, irmãos, por isso que eu falei no começo, essa palavra pecado, muitas vezes, dentro das nossas igrejas, às vezes até falamos, né? Mas não falamos como deveria falar, por quê? Porque essa palavra pecado dentro da igreja, quando você prega em cima disso, muita gente vai ficar meio com a cara virada, vamos dizer assim, né? Mas os apóstolos dizem assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Então é isso que nós precisamos compreender e entender. Então, irmãos, em que lugares aparece a palavra quero e a expressão não quero? Romanos capítulo 7, versículo 15, Romanos capítulo 7, versículo 16, Romanos capítulo 7, versículo 19. Está lá praticamente, aparece essas duas palavras do apóstolo Paulo. Agora, irmãos, interpretando o texto, a interpretação do texto, a lição diz aqui, olha, veja com atenção Romanos capítulo 7, 22 e versículo 23. Nesse texto, a palavra lei aparece 3 vezes com sentidos diferentes. 3 vezes essa palavra lei aparece. Primeiro, a lei de Deus no versículo 22. No versículo 23, aparece a lei do entendimento. E no versículo 23 mesmo, aparece a lei do pecado. Pense bem e agora responda. Na sua opinião, qual das 3 leis Paulo queria cumprir?
Paulo queria cumprir, né, irmãos? A lei de Deus. Essa era a lei que ele queria cumprir. É a lei de Deus. Irmãos, efetivamente, o apóstolo Paulo cumpria a lei de Deus? Eu vejo que não, nem sempre, né, irmãos? Porque ele falou agora há pouco ali, ó, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o que eu não quero, isso faço. Então ele tinha também essa dificuldade, né? Dificuldade que eu digo assim, mas talvez não é dificuldade nossa, né? Porque o apóstolo Paulo era ele, né? Era um homem íntimo na mão de Deus. Mas como se diz, né? Perfeito é só Jesus. Então ele poderia ter também alguns desacertos também, né? Há momentos na vida dele, né? Então, é isso que acontecia na vida dele. Muito bem. Para a gente encerrar, irmãos, aplicando o texto. Paulo, em Romanos 7, do 7 a 25, se preocupa em responder duas questões. Primeira, a lei é pecado? Nós já lemos lá no primeiro versículo 7 que não. A lei é pecado? Não, a lei ajuda nós a entender o que é certo e o que é errado, né? Quando Moisés subiu no monte lá para orar, né? A primeira vez, vocês sabem, ele subiu com as duas tábuas, como Deus mandou, né? E ele estava lá praticamente, né? E Deus que escrevia, né? Os 10 mandamentos. Chegou um determinado momento que Deus falou para Moisés: ó, Moisés, desce logo, que aquele povo está se corrompendo. E Moisés, então, ele veio, né? Com as duas tábuas. Quando ele deparou com aquela prática do pecado do próprio, né, irmão Arão, que deveria dirigir aquele povo, porque ele era praticamente, né, o braço direito de Moisés, ele entrou na onda do povo, né? Então, a hora que ele deveria falar, povo, não, senhor, vamos esperar, porque Deus está falando com meu irmão. E se ele foi lá, é porque Deus pediu para ele ir lá. Então, ele vai descer com algo positivo para nós. Não. O que ele achou melhor? Ele ia falar do pecado, né? Pedir para aquele povo lá tirar praticamente seus anéis, seus brincos, tudo aquilo que era de ouro, né? Para fundir num bezerro. Bom, quando eu leio esse texto, eu fico impressionado de ver. Porque eles fizeram o bezerro e ainda sacrificaram perante aquele bezerro. Por isso que depois, Moisés, quando ora a Deus, ele fala assim, o tamanho do pecado que esse povo cometeram. Foi um desastre total, irmãos, na vida daquele povo lá. E depois, o que aconteceu com Moisés? Passa para cá todos aqueles que são de Deus. Aqueles que não são, o que aconteceu? Mais de 3.000 foram praticamente mortos ali à espada do seu companheiro. Por quê? Então, foi aquilo que eu falei no começo. Essa palavra pecado, irmãos, na nossa vida, o pecado, ele diminui a vida de cada um de nós. O pecado nos envergonha, irmãos. O pecado nos faz olhar dos lados se alguém está vendo você praticar aquele delito, aquele erro. O pecado, irmãos, ele nos empobrece de todas as formas. O pecado realmente nos cega de uma certa forma que nós não conseguimos ver praticamente Deus como Ele é na nossa vida. Por causa do pecado. Então, a lei é pecado? Não. A lei provoca a morte? Também eu creio que não. Ambas as perguntas recebem a mesma resposta. De modo nenhum. No entanto, embora a lei condene o pecado, curiosamente, ela também o desperta. Como então se livrar do pecado que leva à morte e do legalismo que coloca o pecado em evidência? Paulo conclui de forma clara: só em Jesus. Só em Jesus, irmãos. Só em Jesus nós podemos ser libertos de todo e qualquer pecado. Só em Jesus.
Então, irmãos, o que eu tenho que deixar aqui hoje para os irmãos, essa noite, é que nós precisamos buscar uma vida de santidade a cada dia da nossa vida. Para que nós possamos andar de cabeça erguida, irmãos. Aonde nós estivermos, se nós estivermos em santidade de vida, nós não temos do que envergonhar. Lá em Timóteo capítulo 2, versículo 15, né? Fala alguma coisa nesse sentido. Não tem do que me envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãos, fica para nós hoje essa lição, que nós possamos aplicá-la na nossa vida. Que nós possamos fazer dessa lição daquilo que o apóstolo quer nos ensinar aqui, nesse texto. Que a nossa vida só vai ter sentido, só vai caminhar bem, se nós virarmos as costas para o mundo e olhar somente para Jesus. Aí nós vamos ser crentes valorosos e verdadeiros, crentes que agrade ao Senhor. Amanhã é a ceia do Senhor, irmãos. Vamos estar preparados para que na manhã de amanhã nós possamos estar de mãos limpas e coração limpos diante da presença de Deus. Porque Deus quer nos usar, irmãos, de maneira poderosa. Deus quer nos revestir desse poder. Deus quer fazer de cada um de nós diferentes. Diante de um mundo hostil, de um mundo que não tem praticamente nada para nos oferecer. E este é o momento de nós nos santificar, buscar a Deus, clamar ao Senhor pela situação que nós estamos vivendo, passando no nosso dia a dia. Quanta gente amiga nossa, pastores, né? Que estavam ali praticamente servindo a Deus e partiu através desse vírus. Então, que Deus tenha compaixão de nós e que Deus mostre para cada um de nós o que Ele quer da minha vida, da sua vida, para que possamos agradar ao Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa noite, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, pela leitura da Tua palavra. Pai, ajuda-nos nesta caminhada e faz de cada um de nós, meu Deus, verdadeiros servos, verdadeiras servas do Senhor. Que o mundo, meu Deus, não venha parar, Senhor, a nossa vida de proclamar as boas novas de salvação. Usa-nos, ó Deus, com Teu poder. Reveste-nos, ó Deus, com Teu poder, para que possamos enfrentar toda e qualquer dificuldade da nossa vida. Que estejamos prontos e preparados para aquele grande dia do Senhor. Nós te louvamos essa noite, Pai, e te pedimos ainda pela vida daquelas pessoas que estão doentes, que estão internadas, que estão desesperadas, que estão passando, meu Deus, por lutos e por dificuldades. Pai, que a Tua palavra, Senhor, chegue em bom tempo e boa hora. Faça a diferença na vida desse irmão, dessa irmã, também dos nossos familiares, aqueles que ainda não têm Jesus Cristo, que precisa de um renovo do Senhor, ó Pai. Nós te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, essas pessoas que estão em lutas, que estão em dificuldades. Que muitas estão confusas, não sabendo o que fazer. É por essas, meu Deus, que nós estamos orando nesta noite. Para que elas recebam de Deus, a visão de Deus. Que elas venham ainda se encontrar com Jesus Cristo, ainda neste mundo. Oramos, ó Deus, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graça e paz, pastor.
Glória a Deus. O cálice para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém.